formei em engenheiro mecânico pela USP. Quando eu terminei o curso, né, participei muito do movimento estudantil, eu vi que eu estava no lugar errado. Né? Eu falei, ó, isso aqui, pela trajetória dos meus colegas, todos iam para a fábrica, virar gestor de fábrica, né? Fazer coisas que eu não queria. Né? Mas consegui um emprego que eu acho que foi uma intermediária, que foi trabalhar na agência ambiental, a CETESB, né? Agência Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente, e a Agência de Controle Ambiental do Estado de São Paulo. Então eu trabalhei, me formei em 78 e até 85 eu trabalhei na CETESB, na área de fiscalização de controle da poluição do ar, água e alguns aspectos também mais pontuais, poluição do solo, contaminações. E a CETESB tinha uma formação muito tecnicista, ainda tem uma herança muito tecnicista, muito afastada da população e muito afastada da saúde pública, como se poluição não tivesse nada a ver com saúde pública. Não conversava nem com saúde, né, nem com a população. Então você tinha uma fábrica poluidora aqui, você não conversava com a comunidade. O que acontecia? Né? Então a gente tinha uma visão muito tecnicista, aplicava a legislação, fiscalizava, multava e não resolvia praticamente nada. Tinha algum efeito, né? Mas eu fui me decepcionando ao longo do tempo. Né? No começo, né, de 1978, ainda no período da ditadura, a CETESB só podia fiscalizar padaria, oficina de pintura, pequenas empresas. As grandes poluidoras, não, lá vocês não podem ir. Né? A Lippert, grandes siderúrgicas, dentro da capital de São Paulo, tinham siderúrgicas com poluição enorme, né? Com uma emanação de gases, produtos químicos, né? Metalurgia, material particular muito grande, e você não podia nem fazer essa fiscalização. Então, com o tempo, era um trabalho isolado. Então você era agente de fiscalização, você pegava, tinha um motorista, você ia na empresa, multava a empresa, ou dava um prazo para a empresa cumprir, estabelecer um processo administrativo. É um trabalho muito solitário, muito isolado. E eu comecei a perceber dentro das empresas que a maior vítima da poluição não era o vizinho, não era a comunidade, era o trabalhador que estava lá dentro. Então a poluição, antes de chegar no meio externo à fábrica, ela atingia os trabalhadores. E sobre isso a CETESB não fazia nada. E comecei a trabalhar na assessoria sindical do sindicato, fui convidado a trabalhar na assessoria sindical dos sindicatos metalúrgicos de Santo André. Tinha uma diretoria que estava interessada em começar um trabalho em saúde, não tinha nada. E nós tivemos uma experiência muito interessante, que era fazer uma enquete, tipo um questionário que a gente ia aplicar nas fábricas. Então a gente ia de fábrica em fábrica, a comissão de saúde, né, o sindicato, com essa assessoria. Uma das propostas era fortalecer a luta por saúde nas fábricas. E a gente fez tipo uma enquete, era um questionário curto. A gente tabulava esse questionário e fazia uma devolutiva com os trabalhadores, chamava os trabalhadores uma assembleia para mostrar o resultado. E a ideia dessa enquete era estabelecer, isso era antes ainda do mapa de risco, né, da experiência operária lá italiana. A gente fazia essa enquete, chamava os trabalhadores para discutir, ó, o que vocês estão falando que lá tem, os problemas são esses. E aí, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão se organizar, né, com apoio do sindicato, com apoio, na época a gente tinha uma parceria com alguns auditores do Ministério do Trabalho. Então a gente começou a fazer uma articulação com auditores do Ministério do Trabalho, com a pressão sindical para a melhoria das condições de trabalho em algumas situações. Né, eu lembro de uma fábrica uma metalúrgica, né, uma caldeiraria, é o lugar que eu vi o nível de ruído mais alto que eu já assisti, era equivalente a uma turbina de avião. A gente chegou inclusive a medir a caldeiraria. Eles entravam dentro de um tanque, vocês imaginam um tanque que carrega dessas carretas de vidro, um tanque de aço inox. Os trabalhadores entravam com rebritadeira para fazer toda a pontuação de solda, né? A costura, tanto com solda como com rebite, metálico, né? Com britadeira dentro daquele equipamento.
Era coisa de romper tímpano. Então era um momento muito propício, isso era na década depois de 85, onde a saúde do trabalhador começa, né, o sindicato começa a ter um papel, na minha opinião, de protagonista nessa questão da saúde do trabalhador, da luta por condições de trabalho. Né? Então, essa experiência numa fábrica chamada Norma, né, foi muito significativa, porque com base nessa enquete, nessa discussão, né, eles renovaram praticamente toda a CIPA, a gente começou a fazer curso de formação dos cipeiros, né, e os representantes sindicais, inclusive hoje depois viraram líderes, eles começaram muito nessa luta da saúde. Né. Depois dessa experiência em Santo André, eu participei do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Tivemos também uma outra experiência, a demanda, quando eu saí de Santo André para os Químicos de São Paulo, existia uma fábrica chamada Nitroquímica, do Hermílio Moraes. Né? Essa fábrica tinha era um complexo químico, na verdade. Ela tinha produção de rayon, ela tinha produção de fibras de rayon, fabricava nitrocelulose, produtos extremamente perigosos. Tinha uma fábrica de ácido sulfúrico dentro da fábrica, tinham 6.000 trabalhadores. E o sindicato fez um acordo com a empresa e com a mediação de uma entidade que fazia esses laudos. Essa avaliação, inicialmente, para a visão da entidade chamada ABPA, a Associação Brasileira, né, de Assessoria à Fiesp. Né? Então a empresa contratou a BPA, o sindicato chamou o especialista. Né? Na época eu tinha feito curso de engenharia de segurança do trabalho, não aprendi nada no curso. Né? Aliás, eu desaprendi, né? Porque lá falava em área de seguro, lá falava aquelas coisas. Né? Então, essa assessoria, a empresa queria que fosse aquela coisa tecnicista, e lá medir quanto tem de ruído, quanto tem de produto químico, sem conversar com os trabalhadores. Como o sindicato tinha outra visão, falou, não, a gente só vai participar disso se conversar com os trabalhadores, para eles falarem onde tem poluição, onde tem que horário, qual a variabilidade, né? Então, vai o técnico com o aparelhinho lá e não sabe nada do que é o trabalho das pessoas. Né? Que hora que a coisa pega. Né? Então ele escolhe uma situação a critério do técnico. O que ele vai medir, quando ele mede, em que lugar. Né? Então são viés assim, muito conhecidos. Né? E a gente fazia o contrário, a gente fazia reunião com os trabalhadores para saber onde que devia ir. E ficava forçando não, você mediu aqui, mas você não mediu lá. Você tem que vir aqui à noite, você tem que vir quando faz manutenção. Então a avaliação que era prevista para ser feita em 3 meses, ela demorou 9 meses. Né? E foi irritando a empresa. Inclusive, antes de mim, eles tinham tirado um colega nosso, o Hélio Neves, foi retirado da avaliação porque ele estava brigando muito. Aí falaram, não, vamos chamar um engenheiro para ver se resolve. E a briga continuou. E nós chegamos depois, no final dessa avaliação, um setor específico tinha várias situações de risco grave iminente, vários, que não poderiam trabalhar segundo as normas que estavam lá na NR15, ultrapassar os limites mínimos, né, os limites máximos de segurança. Um deles era a concentração de um produto chamado disulfeto de carbono, que é neurotóxico, né, ele provoca distúrbio mental, né, esse produto químico. E ele ultrapassava muito, além de um gás no setor de rayon, onde fabricava fios de rayon. Nesse setor foi constatado então risco grave iminente por 2 produtos e o resultado da avaliação, que era para ser uma luta, vamos dizer assim, por adicional, se transformou numa luta por saúde. Né? Porque os trabalhadores, diante dessa situação, foi feita uma assembleia e falou, isso aqui não pode trabalhar, tem que parar isso aqui. E foi feito antes da paralisação, o sindicato resolveu levar esse resultado para o Ministério do Trabalho, que não participava dessa avaliação, levou os resultados para o Ministério do Trabalho e falou, com pedido de interdição, fundamentando, isso aqui tem que interditar o
setor de fiação de rayon, que era um setor que trabalhava com mais de 600 pessoas. Tem que interditar. O Argel Quintanilha, que era o delegado do trabalho na época, bancou interdição. Era transição já. Então está certo, está aqui fundamentado tecnicamente, vamos interditar. A empresa no dia seguinte entrou com uma liminar na justiça, derrubou a interdição. Os trabalhadores entraram em greve, né? Aí não parou só a fiação, parou a fábrica inteira, quase 5.000 trabalhadores, por saúde, né? Por condições de trabalho. Essa foi uma greve assim, muito emblemática, porque o candidato Hermílio de Moraes, que era o dono da fábrica, era candidato a prefeito de São Paulo, né? Na época, o Suplicy do PP era também candidato. E o sindicato avisou o Suplicy, vai lá, vai conversar com os trabalhadores aqui, o cara é candidato, é adversário seu. O pessoal falou que ele, né, teve um problema pessoal, não lembro na época, ele falava que ele tinha perdido o eixo, acho que era um problema conjugal lá. E ele não foi na fábrica, o Maluf foi na fábrica. Né? O Maluf foi na fábrica, gravou os depoimentos dos trabalhadores falando que lá era problema, condições de trabalho muito precárias, né? E ele colocou todas essas imagens, o Maluf colocou na televisão, que ele era um dos candidatos, para tentar derrubar o adversário, que é Hermílio de Moraes. Aí no fim nem ganhou nem Maluf, nem Hermílio de Moraes, nem Suplicy, ganhou o outro, Lei, né? Mas o interessante dessa história é que a saúde do trabalhador entrou na agenda política, porque começou a discutir condições de trabalho, né? E aí apareceu uma denúncia das condições de trabalho da fábrica do Maluf, lá em Botucatu. A sua fábrica é pior ainda. Então foi uma história, um caos, né? Um caos para se contar, para se discutir, foi interessante. Uma das bandeiras que apareceu foi a ideia de saúde é luta, e saúde não se vende. A gente tem foto dos trabalhadores segurando essa faixa, né? Infelizmente não foi para frente essa bandeira, porque até hoje os adicionais estão aí contaminando, né, as pautas da saúde do trabalhador. Depois o Sindicato dos Químicos de São Paulo se unificou com os plásticos. Eu continuei na assessoria e a gente fez um trabalho interessante, que foi com as máquinas injetoras de plástico. Boa parte dessa história está naquela entrevista, de forma mais resumida, né? Mas no Sindicato dos Plásticos, uma demanda dos diretores, eles percebiam que tinham muitos acidentes com as máquinas, as prensas injetoras de plástico. É um molde de uma matéria fluida, que é um plástico aquecido, polietileno, vários tipos de plástico. É uma prensa que molda o material aquecido e depois ele esfria e vira as peças, né, de computador, painel de carro. E os trabalhadores, às vezes, a peça ficava presa e tinham que colocar a mão dentro da prensa para retirar manualmente. E a prensa fechava. Uma quantidade enorme de esmagamento de mãos, braços, teve casos de cabeça de trabalhador prensados, né, nesses moldes de prensagem. Né? Eu conheci uma trabalhadora na época dos químicos, em 10 minutos, não era 10 minutos no dia que ela foi trabalhar, ela foi contratada, em 10 minutos de trabalho, de contrato, ela perdeu o braço. Ela foi esmagada dentro de uma prensa injetora de plástico. Isso está em vídeo também, tem publicação até da Fundacentro, desses depoimentos. Então, os sindicatos tinham essa demanda, falou, essa máquina é muito perigosa. Nós fizemos um levantamento na época, o Centro de Reabilitação Profissional, CRP, do INSS, que era um centro que foi desativado, né, o Centro de Reabilitação foram desativados. Eles faziam um trabalho de reeducação profissional, de prótese, uma equipe multiprofissional no Centro de Reabilitação, e nós solicitamos se eles tinham dados sobre o setor plástico. E eles selecionaram para a gente os casos de afastamento que eram tratados no Centro de Reabilitação do INSS, quase 60% dos casos eram de uma única máquina.
injetora de plástico. Então a injetora de plástico se tornou um problema de saúde pública. E fizemos uma coletânea e começamos a ver, ó, essa máquina tem uma participação na acidentalidade no setor muito significativa. E mobilizamos um acordo coletivo, setorial no estado de São Paulo para a proteção das máquinas injetoras de plástico. Não foi só o sindicato e as empresas, envolveu a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que essas máquinas não tinham nenhum tipo de normatização, proteção de segurança. A famosa NR12 falava na época, né, ela não tinha o detalhamento que tem hoje, era uma coisa muito genérica, só falava de pontos de acionamento, partes móveis protegidas, ela não falava nada, né, especificamente de máquinas perigosas, que tipo de proteção tinha que ter. Então a gente envolveu a BNT, envolveu o setor patronal, envolveu a empresa, o sindicato de fabricantes de máquinas, né, o Sindimac, os órgãos públicos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, na época ainda era o Ministério Estadual, né, era o Ministério Federal. Enfim, criamos um grupo interinstitucional para discutir essa questão e chegamos a um acordo setorial, né, no setor plástico do Estado de São Paulo, que prescreveu um conjunto de medidas de proteção, né, inclusive treinamento, direito de recusa do trabalhador, o trabalhador acidentado por máquina desprotegida teria estabilidade até a aposentadoria. Então foram cláusulas tanto técnicas, né, como a parte de proteção técnica, mas também incluiu várias cláusulas sociais importantes nesse acordo, que ainda é uma convenção vigente até hoje. Na época eu fiz meu mestrado lá na Unicamp, foi estudar como que nasceu esse acordo, as condições, contando um pouco essa história com a minha dissertação do mestrado, né, dessa proteção das máquinas injetoras de plástico. Depois disso, a gente resolveu ir para Piracicaba, porque a esposa passou no concurso, né, na Universidade lá, Metodista de Piracicaba, e eu ingressei no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Na época não era centro de referência, era um ambulatório de saúde do trabalhador, tinham 3 pessoas, né, que era um ambulatório que o município acabava de formalizar a atribuição da vigilância sanitária para o município, que antes era só o Estado que fazia vigilância sanitária. Então o município passou, né, em 97, era o ano que tinha sido publicada a lei que municipalizou as ações de vigilância. E no desenho, né, da vigilância sanitária tinha um bracinho lá chamado Ambulatório de Saúde do Trabalhador. Eu fui contratado junto com uma enfermeira, eles recrutaram também uma pessoa que era do INSS, que foi deslocada para a saúde, montou a equipe mínima desse ambulatório e nós começamos praticamente do zero. Era uma salinha, eram 2 salas, tinha uma recepção onde vinham trabalhadores para ser orientados, tinha um médico que era emprestado também do outro setor, né? A gente começou com uma equipe muito pequena em 1997. Uma das primeiras coisas que a gente fez, o ambulatório já começava a fazer, antes até da minha vinda para lá, eles começavam a fazer um levantamento das cartas, que eram em papel, carbono, todo mundo mais... A professora Ana Maria Tambellini vai lembrar, eram 6 vias de carbono, né, as cartas. Então, o Programa de Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, através do nosso colega lá, Cal, ele bolou um sistema para processar as cartas. E a carta vem, né, ela não agrupa as causas, ela é um papel com um monte de informação, mas é um monte de dados, mas não era informação útil. Então o SISCAT era um sistema que ordenava e possibilitava um processamento estatístico das cartas. E a gente tinha informação do CNPJ, da empresa, do endereço do trabalhador, do endereço do trabalhador, todas aquelas informações da CAT eram muito importantes. E o SISCAT começou a nos fornecer uma coisa muito preciosa, é saber quais são as prioridades. E nós calculamos as taxas, não só a frequência,
Quantos casos tem na Caterpillar? Quantos casos tem na prefeitura, na Exalc? Não é só a frequência, a gente calculava a taxa de acidentes, número de casos pelo número de trabalhadores naquele ano. Então a gente sabia quais eram as principais empresas, né, que deveriam ser objeto de vigilância, porque a gente não tinha perna nem força para olhar tudo. Mas a gente descobriu, uma das coisas que a gente descobriu, que 20 empresas representavam mais de 40% das centralidades dos municípios. Né? Ou seja, opa, acendeu uma luzinha aqui, ó. 20 empresas, se a gente não consegue fazer 5 mil empresas, que tal se a gente começar com 20? Né? Então isso foi uma coisa importante. Outra coisa importante, existia um conselho, né, que não era um assiste, existe hoje, existe um Conselho Municipal de Prevenção de Acidentes no município, com participação do sindicato, do Ministério do Trabalho, da Previdência, do ambulatório. Na primeira reunião que eu fui do conselho, encontrei um colega que participava com a gente lá nos Químicos, que era o auditor do Ministério do Trabalho, Gil Vicente Ricardo, que tinha se deslocado para trabalhar em Campinas e depois em Piracicaba. Então ele era um auditor com a visão de saúde pública, de saúde do trabalhador, né? Então a gente teve uma comunhão de uma parceria que incluía não só os sindicatos, que a gente já tinha uma aproximação, mas também um apoio de um auditor do Ministério do Trabalho. E começamos a fazer um programa. Na primeira reunião que a gente foi, eu falei: Gil, você está aqui. Pronto, agora a encrenca vai começar, porque nós vamos fazer alguma coisa aqui nessa cidade. E o sindicato dos trabalhadores de papel e papelão falou: nós temos uma demanda, vocês estão aqui agora, o ambulatório está funcionando, já tem a legislação, nós temos uma demanda que são os acidentes nas máquinas de papel, nas fábricas de papel. Existiam 6 fábricas grandes, inclusive uma do grupo Votorantim. Então nós começamos a fazer um processo de inspeção nessas fábricas, junto com o sindicato, com base nas informações que eles nos traziam. Ó, lá o problema é esse, lá o problema é esse. Então o sindicato acompanhava a atuação, a inspeção, o momento da inspeção, trazia informação para a gente antes. E depois a gente fazia uma espécie de uma mesa redonda, que era uma prática que o Gil tinha desenvolvido em São Paulo. O Ministério do Trabalho, antes, ele só podia dar prazo de 60 dias para a empresa, ou multa, né? Prazo de 60 dias você tem que cumprir. O Gil já tinha uma cláusula que eles conseguiram colocar, que você poderia fazer uma prorrogação de prazo se houvesse uma anuência do sindicato através de mesa redonda. Então, era uma forma de uma articulação, uma pactuação um pouco mais avançada, que dava poder para o sindicato. Então, isso a gente já praticava em São Paulo. E a gente levou um pouco esse modelo também para atuação conjunta do, na época, ambulatório de saúde do trabalhador, não era nem programa de saúde do trabalhador, do Ministério do Trabalho, e a gente fazia uma atuação conjunta. O Ministério do Trabalho fazia o papel dele junto, né? A gente sentava a empresa aqui, o ambulatório aqui, o Ministério do Trabalho aqui e o sindicato aqui. Óbvio. Então a gente constatou tais situações com base nas normas regulamentadoras. É um checklist de NR. Então o sindicato de papel, na fábrica de papel, a gente ficava lá 4 dias, 3 dias, dependendo do tamanho da fábrica, levantando, ele chama checklist, né, de rodapé de NR. Tudo. Coisas que eram de risco grave iminente, interdição na hora. Coisa que demandava prazo, fazia o auto de infração do serviço, que era a autoridade sanitária, o Ministério do Trabalho fazia o documento dele e a gente fazia uma ata conjunta assinada por todo mundo, estabelecendo os prazos que a empresa tinha que fazer, um compromisso com a anuência do sindicato. Então isso a gente aplicou em vários setores, as fábricas de papel, depois a gente fez isso em frigorífico, a gente foi fazendo isso em vários setores e começamos também a ter aquela informação das empresas com maiores índices de acidente. Esse modelo, né, de atuação conjunta, ele poderia ser despertado tanto por um acidente grave, um pouco o modelo que o Jorge Machado
desenvolveu, o evento crítico, teve um acidente grave, aquilo poderia despertar uma ação setorial. Por exemplo, na construção civil a gente fez isso. Foram 3 acidentes óbitos com um elevador de carga que não tinha nenhum tipo de proteção, nem norma existia na época para isso, né? Então, os acidentes com elevador de carga. Esses 3 óbitos mobilizaram um acordo setorial na construção civil para a proteção dos elevadores de carga. Como que funcionava esse acordo? A gente fazia uma notificação coletiva. Todas as obras do município de São Paulo e de Piracicaba teriam que seguir aqueles itens do acordo, que eram itens da NR, do que existia na NR, de proteção. Então, os elevadores trabalhavam de porta aberta, né? Então, o sujeito estava no 6º andar, batia um pininho, o elevador subia, depois descia. Teve um caso que o trabalhador, ele estava olhando para ver onde estava o elevador estava descendo e pegou o pescoço dele. Foi guilhotinado, né? Então, elevador de porta aberta seria um dispositivo de proteção. Então, ele chamava todas as obras e falava: vocês têm um prazo. Vocês têm um prazo. 60 dias para regularizar todos esses elevadores, essa situação crítica que levou esses óbitos. Passado esse prazo, a gente fazia uma varredura com o sindicato. E o sindicato ajudava a informar. E a gente levava um lacre, passava um cabo de aço, lacrava com alicate, o símbolo do PST na época, Programação do Trabalhador Lacrado. Isso começou a dar muita repercussão no município. Então a mídia, acho que teve um papel importante, a gente abastecia. Cada ação dessa tinha uma repercussão na mídia. Fizemos uma oficina com todos os radialistas da cidade para eles falarem que são trabalhadores, porque sempre que eles davam notícias falavam de ato inseguro. O trabalhador que não presta atenção, não usa EPI, não sei o que, por isso que tem um acidente, aquela coisa do senso comum. A gente fez uma oficina de dia inteiro para discutir o que era o acidente, né? E a bobagem que eles estavam transmitindo, repetindo esse senso comum, né, de que a culpa é da vítima, etc. Então, a gente fez um outro acordo interessante, foi no setor de panificadoras. A partir de um caso, de um acidente de um trabalhador adolescente, que teve uma amputação numa máquina de uma maceira de panificação, que é aquele cilindro rotativo que faz a massa, ele teve amputação numa máquina dessa aí, um adolescente. Esse caso gerou toda uma articulação envolvendo o sindicato dos trabalhadores, o sindicato patronal, na verdade não era a associação dos panificadores do município e região, não era só de Piracicaba. Nós fizemos primeiro, antes de fazer a convocação das empresas, a gente fez uma amostragem em 10 panificadoras, de pequeno, médio e grande porte. Então a gente fez uma ação ampliando não só a ação do trabalhador específico, a segurança, que tinha sido o objeto principal, mas também as condições de funcionamento de todas as panificadoras. Um acordo que demorou 2 anos para ser concluído. Todas essas coisas dão trabalho, né? Mas foi muito interessante. Na primeira convocação que a gente fez, faltaram 10 panificadoras, de quase 200 de Piracicaba e região. Faltaram 10. Essas que não vieram foram as primeiras a serem visitadas, porque as outras tiveram prazo. Quem não veio não tem prazo. Quem sabia, quem não tinha vindo foi objeto de uma ação mais imediata, de interdição, coisas desse tipo. Então, esse modelinho a gente chamou de modelo Operação Tarrafa. Então, ou seja, a gente fazia uma ação articulada, intersetorial, interinstitucional, mas o que a gente começou a perceber depois é que a nossa referência, vamos dizer assim, era ainda só as NRs. Era o que estava na lei. Os elevadores têm que cumprir o que está na lei. As panificadoras têm que cumprir o que está na lei. A legislação sanitária, a questão do frio, da conservação do alimento, da parte de segurança em máquina. Era o que estava na lei. Mas o diferencial é que a gente criou um espaço de diálogo. Não era uma coisa só impositiva. Porque a gente conversava com o setor patronal, né? Era um espaço social, de troca.
né? De ouvir as pessoas, não é uma coisa do fiscal sozinho chegar lá e falar, cumpra a lei. Né? É diferente, porque você tem uma comunicação, você tem um sentido coletivo, né? Então a adesão era muito maior. Foi o que aconteceu nas injetoras lá atrás. Quando a gente fez o acordo coletivo, poderia ter feito só falar, não, você tem um prazo, cumpra a lei, né? Na verdade, nas injetoras nós tivemos que criar a lei, porque a norma não existia. Nós estudamos a norma europeia, americana, ó, máquina, para ter proteção tem que cumprir isso aqui. Então, no acordo das injetoras teve esse, né, esse adicional, mas muito ainda focado na questão técnica, do que está previsto na legislação. Isso vai ser um problema, a gente vai contar mais para frente. Então, a experiência inicial que deu base, né, a construção do que depois foi o Sereste, o próprio PST, o Programa de Saúde do Trabalhador, tem um pouco essa história. Primeiro, de priorizar coisas que a gente daria conta. Nós não pegamos tudo. Nós vamos priorizar aquilo que a gente dá conta, que a gente já conhecia, que eram os acidentes. Né? Então a gente priorizou, a gente fez um esforço coletivo, setorial, a gente fez uma construção, né, com as pessoas, que não era uma construção com o Ministério do Trabalho, era um auditor, depois aumentou de um foi para dois, foi aumentando. E a gente fez um diálogo também social, com outras associações, conselho de classe, conselhos profissionais, então todas essas questões envolviam, né, envolvemos depois o CREA, fomos envolvendo outros segmentos, né? Eu acho que isso possibilitou um ambiente propício. Com os acidentes fatais, nós começamos a perceber o seguinte: antes, como é que funcionava a CAT? Até 2000 era aquele carbono que o sindicato, que o PST ia lá na agência da Previdência e pegava do último ano. Ó, então você reúne todas as CATs do último ano, uma cópia, está escrito lá na própria legislação previdenciária, uma cópia da CAT tinha que ser do SUS. Né? Uma do trabalhador, são 6, uma para a empresa, nem mais, são 6. O INSS. O Ministério, o INSS, né? A Previdência ficava com uma e o PST ficava com outra. A Previdência não fazia nada por isso. Nada, do ponto de vista estatístico, nada. Né? O anuário lá não fala, se eu quiser falar, não, eu quero saber em Piracicaba, por CNPJ, imagina, por empresa. E a gente fazia isso com o Ciscat, que o CAL criou lá com a dissertação do mestrado do CAL. Né? Todo mundo aqui conhece. Então, em 2000, com a tal da WebCat, né? Olha o paradoxo, a informática, ao invés de favorecer a epidemiologia, ela atrapalhou. Porque a WebCat tirou o acesso do sindicato à CAT. Do sindicato não, do próprio SUS. Apesar de estar na legislação, nós mandamos ofício para o ministro da Previdência na época. Ó, cadê? O WebCat agora vocês não mandam mais nada para o SUS? Aqui no, quero saber aqui no município, nesse território aqui, quais são as empresas do CNPJ, quais são os acidentes que foram formalizados no setor formal. E a gente até hoje não tem esse acesso. Né? Veio aqui o DataPrev do Rio de Janeiro que processa e a epidemiologia desapareceu com a informática. Olha o absurdo que nós chegamos. Desapareceu com a informática. Nós não temos mais acesso por CNPJ. Isso foi dando para a gente clareza, além de ficar um ano. Né? Tinha que esperar um ano para ter acesso à Caixa, que a Previdência só liberava no final do ano. Para a gente saber o que aconteceu no ano anterior. Né? Então, o que a gente conseguiu, começamos a perceber a importância de uma notificação na saúde, nos hospitais. Né? O PST de Sereste, na época, antes era PST, já tinha começado em São Paulo, né, na freguesia do Ó, a fazer um sistema de notificação hospitalar do SUS sobre os acidentes, porque principalmente o acidente de trabalho, ele é atendido no SUS e também na rede privada, né? Mas então isso foi despertando na gente interesse em criar um sistema de notificação que
pudesse suprir essa falha da CAT, que a gente não tinha mais acesso, né? Começou a ter dificuldade nesse acesso, né? Então nós criamos um projeto, daí entrou uma outra parceria que antes não existia, que era com a academia. Então nós fizemos um projeto com o professor Ricardo Cordeiro, que era da Unesp na época, agora está no Unicamp, de montar um sistema de vigilância de acidente de trabalho a partir dos hospitais, dos ambulatórios, tanto públicos, os municipais, como estaduais, enfim, toda a rede hospitalar, que é a principal porta de entrada do acidente. Então nós montamos isso aí. Então foi um projeto de pesquisa em política pública, demorou 3 anos para ser montado. Teve estagiário, a gente treinou cada centro, criamos a ficha, treinamos os hospitais, recolhia diariamente essas fichas, né? Depois isso foi sendo informatizado e migra para o CEREST, hoje um sistema. Então a gente criou um sistema de informação associado a um sistema de ação. Então todos os acidentes graves e fatais mobilizam uma ação de vigilância. É o que a gente fazia antes com base em notícia, de jornal, o sindicato falou, ó, caiu lá do elevador, vai lá, né? Então o hospital, a gente criou um sistema que ele tem que chegar rapidamente, ó, atendeu o hospital, e nós criamos um sistema também envolvendo inicialmente o resgate, porque não é todo mundo que vai para o hospital, tem gente que vai direto para o caixão, você já vai para o ML, etc. Então criamos um sistema no resgate, para tentar fazer esse fluxo, para saber o que estava acontecendo nos acidentes, para gerar um sistema de ação. Então a gente chamou de Sistema de Vigilância em Acidente de Trabalho, SIVAT, né? Esse sistema foi fruto então de uma parceria do que já, era o que a gente já fazia, de forma ainda embrionária, para um sistema mais articulado, pegando não só os hospitais públicos, todos os locais de atendimento acidentado de trabalho. E a gente notifica também não só o acidente grave e fatal, mas todos os casos. Então tem fábrica, por exemplo, uma fábrica de móveis populares, cujo nome começa com B, era fornecedora para uma rede grande chamada CB, né? Casas Bahia, o principal cliente da fábrica de móveis. Eles não tinham uma incidência grande, taxa de acidente, de óbitos, mas tinham nem de acidentes graves, mas tinham uma frequência enorme de acidentes leves e moderados, com grampo industrial, que é desse tamanho, né? O pessoal do hospital fala, vocês têm que ir nessa fábrica, porque todo dia tem gente com grampo no braço, na barriga, nas costas, no olho, né? E depois a gente vai contar, essa é uma história, muitos causos, mas essa foi uma das fábricas. Então, com a montagem do SIVAT, aquela ideia da CAT, das 20 mais, ela persistiu. A gente começou a ter um monitoramento das 20 mais, ano a ano. Uma delas é essa fábrica de imóveis. Então a gente pegava as maiores frequências, fazia o cálculo de incidência, de taxa e botava em ordem. Ó, essas são as 20 prioritárias. E a gente começou a perceber que mesmo com fiscalização, porque as prioritárias a gente começou a fiscalizar, mesmo com fiscalização usando as NRs, os índices não abaixavam. Não abaixavam. A gente ia lá, rodapé de NR, e os índices eram os mesmos, praticamente. Tem um frigorífico, né, que de 78, de 98 até 2008, um artigo que está publicado na Ciência e Saúde Coletiva, né, em 10 anos de monitoramento, com base nas NRs, né, naquele modelo anterior, os índices eram praticamente iguais. A gente não fazia cócega do problema. Isso então já era em 2003, 2004, onde começa a ter uma outra demanda do serviço, que era, além dos acidentes, a questão das lesões com esforço repetitivo. Fábrica de bolacha, né, metalúrgico, enfim, merendeiras, uma incidência muito grande de Ler-Dort. E as NRs para Ler-Dort na época não serviam de nada. Você não
tinha o que fazer na empresa, né, para falar, ó, você tem que fazer isso aqui para prevenir lesões. Você fazia pausa, só que tinha meta, ela não conseguia fazer pausa. Né, então não tinha o que fazer, não tinha instrumento legal que a gente pudesse ter força. E a gente resolveu procurar ergonomia, fazer uma formação em ergonomia para entender o trabalho, não entender fator de risco, que há todo esse arcabouço que vem das INRs, é aquilo que foi comentado por vocês, aquela parte física, são as coisas da higiene, produto químico, o risco físico lá da máquina, todo esse arcabouço nosso, anterior, que foi formado com base na referência, né, de 1950, daquele modelo de indústria. Não cobre serviço, essas questões de saúde mental, então nem se fala. A gente está órfão, se for olhar só por aspecto de DNR. Então nós começamos a perceber isso, a necessidade de um outro arcabouço teórico, conceitual, para entender o trabalho. Por que o trabalho provoca acidente? Não é porque só tem a máquina que não tem violência, mas porque ele deixou de cumprir um aspecto técnico. Tem um conjunto de aspectos relacionados ao trabalho, a sua essência. Então toda a nossa formação, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, decora NR, só que não conhece nada do trabalho. Nós não fomos formados para entender o trabalho, do ponto de vista de quem trabalha. É um ponto de vista externo, exterior, da técnica, daqueles fatores de risco que são identificáveis principalmente ao nu ou com algum tipo de instrumento. E você vai lá e mede e fala assim, comprovar, você tem risco. Então o trabalho na sua complexidade está fora do alcance daquilo que é preciso ser feito para mudar os índices de acidente de trabalho. Então a fábrica, o frigorífico para a gente foi uma revelação. Quando em 2008 a gente, com base na ergonomia, nós fizemos 2 turmas de ergonomia em convênio com o pessoal da Federal de Minas Gerais. Não é essa ergonomia de cadeira, ergonomia da atividade, né, que vai pegar a complexidade do trabalho na sua essência. Né, então a gente fez 2 turmas, toda a equipe da saúde do trabalhador fez a capacitação, uma especialização de 2 anos, fornecido pela Unimed em parceria com a Federal de Minas Gerais, com dinheiro que veio para a gente fazer uma ação prioritária nas LERDOT. Só que ela atendeu não só LERDOT, ela mudou a forma de pensar sobre o trabalho e os riscos. Não só para os profissionais que atuavam no serviço, mas também para vários auditores do Ministério do Trabalho que fizeram curso com a gente, representantes de sindicato que tinham interesse, fizeram curso de especialização. Então foram 60 pessoas que a gente acha que foi um ponto de virada no serviço. O primeiro ponto foi ter informação. Um segundo ponto, que é um sistema de informação junto com ação, né? Junto com ação articulada setorial. Isso foi um ponto de virada. Outro ponto de virada é quando a gente introduz a ergonomia da atividade, com um olhar que aprofunda muito mais, muito além das INRs. Com base nisso, a gente fez um segundo projeto de pesquisa. Na época eu já passei a coordenar, tinha terminado meu doutorado, coordenei o projeto de pesquisa na FAPESP, para estudar essas fábricas que a gente fazia acompanhamento antes, e a pergunta da pesquisa era essa: por que cumprindo as NRs, a maioria das empresas cumpriram aquilo que a gente pediu, os índices não abaixaram? O que acontecia na organização do trabalho dessas empresas que poderia explicar o alto índice de acidente de trabalho nessas empresas? Uma delas era a fábrica de móveis, outra era frigorífico, outra era uma siderúrgica, uma caldeiraria, várias empresas do ramo produtivo. Um era um hospital, que também estava sempre entre as maiores taxas de acidente, com tempo importante. Né? Então nós selecionamos 6 empresas, não só fábricas, mas 6 empresas. Então, esse é um hospital filantrópico, para fazer um estudo em profundidade usando a ergonomia da atividade, para tentar entender as razões que explicavam o alto índice de acidente. E foi muito interessante. Nessa época a gente começou então a mergulhar mais dentro da gestão das empresas, o que acontecia, como é que atuava o sindicato lá dentro, como é que atuavam os trabalhadores, a gestão de saúde e segurança,
né, todos os aspectos, o processo de trabalho de forma mais aprofundada, porque numa inspeção, né, mesmo que você fique lá uma semana, você é um olhar externo, você não consegue conversar com o trabalhador, junto com o trabalhador tem meia dúzia de chefe, né, então o trabalhador fala com você olhando de lado, né, isso aqui eu não posso falar. Teve uma fábrica que a gente fazia uma inspeção, tinha quase 30, uma fábrica de biscoito no município vizinho, tinha quase 30 pessoas do staff da empresa, e até o representante da América Latina falou, nós estamos muito importantes aqui. Estava lá o sindicato, os trabalhadores tudo com medo de falar com a gente. A hora que passava aquela comitiva, a gente olhava, deixava sempre a estratégia de deixar um para trás e tal, os trabalhadores faziam assim, mostrando a dor no braço. Né? Você não pode conversar, né? Uma inspeção, né, sem uma estratégia de conversar antes, fica difícil. Né? Então, o que a gente fez com esse segundo projeto, que era um projeto articulado com a equipe de saúde, eu era ainda coordenador do Sereste e também professor, pesquisador, a gente fez um projeto, então a gente ficou em cada uma dessas 6 fábricas, em média, 6 meses, com 2, 3 pessoas lá dentro, indo pelo menos uma vez por semana. Fizemos entrevista coletiva dentro da empresa, sem chefe, fizemos observação do trabalho, fizemos várias triangulações, né, para entender o sistema de gestão dentro dessas empresas. Né? E chegamos então numa situação de entender melhor, né, ter um diagnóstico organizacional mais aprofundado com a ergonomia. E com base nesse diagnóstico, a gente chegava para a empresa, numa mesa de negociação, inclusive com o sindicato, o Ministério do Trabalho. No caso do frigorífico foi muito interessante, porque a gente descobriu que existia um ciclo vicioso que explicava os acidentes. O problema começava com a dor, não era nem acidente. Eles tinham um trabalho repetitivo muito intenso, eles tinham uma turma de abate de bois, bovinos de manhã e suínos à tarde, com a obrigação de terminar o frigorífico brilhante, limpinho, né, com hora extra obrigatória. Era uma escravidão. Se a pessoa se recusasse a fazer hora extra, ele recebia um gancho, deixava de receber cesta básica, né, punição. Se ele chegasse 1 minuto atrasado, ele recebia gancho. Então, todo esse ciclo do autoritarismo, né, de aspectos técnicos também, né, então, os trabalhadores faltavam por conta da dor, eles recrutavam um novato para colocar na noria, na linha de abate. O novato na linha de abate não tinha desenvolvido ainda nem tempo para desenvolver as habilidades, eles achavam que era um trabalho simples, né? Competência manual, que eles acham que não existe, né? Que não é necessária, para fazer o descarne sem cortar a pele, sem ferir, né? Toda a habilidade manual era desnecessária, então eles recrutavam a pessoa sem nenhum tipo de domínio, né? Para trabalhar na mesma velocidade dos antigos, tinha o cara se acidentava. E aí gerava um ciclo vicioso. Então, acidentava mais gente, tinha dor, faltava. Recrutava novato, esse novato se acidentava. Né? E com esse acidente recrutava um novo, outro novato, e aí um ciclo, o efeito dominó, né, provocando essa acidentalidade. Isso não era possível entender sem uma análise em profundidade, com a participação dos trabalhadores lá dentro, conversando. Bom, qual que é o resultado do frigorífico? Mesa redonda para mostrar todo esse ciclo vicioso, o que vocês precisam mudar para diminuir o índice de acidente, porque todo ano eles estavam na lista das top mais. Top 5, né? Top 10, top 20. Né? Pô, você precisa mudar isso, a organização do trabalho. Você precisa diminuir a velocidade. Se você tem novato, você tem que diminuir a velocidade da noria. Né? Então, vários aspectos da organização do trabalho, você tem que acabar com esse sistema de punição. Né? Enfim, a empresa bateu a mão na mesa e falou assim, ó, a parte técnica eu resolvo. Então, um dos problemas técnicos lá é o sistema de abate. O trabalhador tinha que matar o boi com uma barreta desse tamanho, na mão, né? Você precisava ter medo de olhar aquela situação. Né? Então, você falou, essa parte técnica que a gente vai mudar, né? Porque o boi não morria direito, morria mais ou menos. Morria. Não, a gente só dava
ele estava meio vivo, o trabalhador tinha que ir lá passar a corrente no pé dele e levava uma coisa para ele do outro lado. Porque ele tinha que suspender o boi na hora e ainda vivo. Ele falou, não, isso aí nós vamos, isso a gente resolve. Mas a parte de organização do trabalho, ele bateu na mesa e falou, eu estou fora da negociação, vocês fazem o que vocês quiserem, para mandar para o Ministério Público e tal, isso aqui a gente não resolve, não vamos fazer nada. Então, uma coisa que a gente percebeu, já refletindo um pouco sobre essa situação, é que quem fez o diagnóstico, quem fez essa análise, foi quem aprendeu, foi quem fez. Os trabalhadores confiaram na gente, nós aprendemos, que a gente foi lá, analisou, escutou daqui, escutou dali, fez o quebra-cabeça e falou, ó, tá aqui, ó. A empresa não aprendeu nada. A empresa, enquanto organização, ela não se envolveu no processo, ela permitiu, falou, ó, vocês estão aqui, vocês são autoridade, vocês vão fazer uma pesquisa para a gente que pode ser bom, né? Mas ela não acompanhou, a gente não fez um processo educativo para mostrar de fato, né, o que esses aspectos poderiam melhorar, inclusive a parte de produção, porque o cara raciocina com um círculo na cabeça. O caso da fábrica de móveis foi mais ou menos parecido. Então, o que acontecia na fábrica de móveis? Lá teve um caso mais perverso, tem a ver com aquele negócio de meta que nós falamos aqui de manhã. Os trabalhadores, é um sindicato da construção civil que envolve a base da construção civil, envolve a fabricação de imóveis, né? Era uma empresa que crescia de forma vertiginosa. Um ano ela estava com 400 funcionários, no outro ela estava com 700, depois era 1.400, ela estava crescendo, a fábrica milagrosa. Qual que era o segredo do milagre? Pagamento por produção. Né? Então os trabalhadores recebiam o piso da categoria construção civil e triplicavam o seu salário de forma por fora, a título de PLR. Era sonegação fiscal, inclusive, porque PLR você só pode pagar, o sindicalista que me corrige, em 2 parcelas no fim do ano. Eles pagavam todo mês um PLR acordado com o sindicato, certo? E protocolado no Ministério do Trabalho, nós ficamos 1 ano para ter, não tivemos acesso ao documento, a esse acordo, porque embutia uma fraude fiscal. 1 ano. Ficamos pedindo, depois desistiu, não adianta pedir mais, né? Mas o que estava por trás da mágica da fábrica, uma delas era esse pagamento de produção. Eles formavam times de montagem do sofá. Quanto mais sofás ele colocasse no caminhão, aquele time recebia uma conta, produzia mais ou menos, então tinha muita insatisfação da equipe na época. Então a gente fez toda essa experimentação. Nós vamos publicar agora 2 livros, né, com essa experiência da intervenção formativa, laboratório de mudança, um no exterior e outro de uma editora brasileira, né, então vai ser na Springer, uma editora brasileira, que deve sair até o final do ano, contando um pouco essa experiência. Como é que a gente sai do diagnóstico, como é que a gente avança em relação a uma intervenção formativa com possibilidade de envolvimento de vários atores. Logicamente que toda essa experiência é para uma sociedade diferente do que nós estamos assistindo, né? É para um cenário civilizado, né? Uma dimensão civilizatória muito distinta dessa que nós estamos assistindo aqui, né? Nós estamos assistindo nesse momento, né, no Brasil. Mas são brechas, né? Essa laboratório de mudança que foi experimentada em vários países, na África, nos Estados Unidos, no México, tem na América Latina, no Brasil. A gente vai criar uma rede internacional de cooperação para fomentar essa troca de experiências. E é uma coisa que me parece, né, muito desafiadora, porque na nossa cultura, primeiro que as pessoas precisam falar, né? E a hora que você vai tratar com o gestor, ele acha que quem pode falar é só ele. Quem projeta o sistema de trabalho é uma atribuição exclusiva do gestor. Ele que define quantas pessoas, né, como é que faz, se tem meta, se não tem meta. Isso é atribuição exclusiva
exclusivo. Né? Então é um diálogo difícil, tem um desafio muito grande para essa questão da gestão. Mas se a gente não enfrentar esse desafio, criar formas criativas, né, de aproveitar as brechas que existem, né, que eu falei, o sistema capitalista ele é contraditório, nós temos que trabalhar dentro dessas brechas, dessas contradições, porque senão a gente desiste e fica esperando um dia de amanhã que pode não vir. Né? Então a ideia é trabalhar hoje. Talvez, trabalhando hoje, se a gente acertar, a gente cria sementes de amanhã. Então é isso aí.